Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula aqui de hoje, eu vou trabalhar aqui com esse equipamento. Na realidade, esse notebook, ele veio para fazer um orçamento, tá? O modelo dele está aqui, ó. Vamos ver se enquadra bem. Tá? É um Itautec, modelo W7510. Vamos ver se está com foco automático, tá? Beleza, W7510. É uma máquina de baixo desempenho, tá? Não é nada magnífico. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou dar um zoom. Processador soldado na placa, tá? Essa máquina tem um processador Celeron de 1,1 GHz, ou seja, é um processador bem manco, digamos assim, mas ele atende, tá? Eu até fiz teste aqui rodando o Windows 10, botei com SSD, é claro. A máquina roda satisfatoriamente bem, tá? O disco rígido do cliente eu saquei para fazer teste de integridade, porque na realidade qual foi o histórico do equipamento? Tá? O cliente mandou a máquina para fazer uma verificação, máquina que ficou um tempo parada, tá? Para verificar o que dava para fazer para levantar a máquina. Tá? Então, inicialmente, isso daqui não pertence a ela, tá? Isso daqui é do estoque. Tá? Aqui nós temos um pente de mais 2 GB, a máquina só tinha 2 GB de memória RAM. Tá? Então, é pouco, vocês sabem que é pouco, tá? Para rodar uma máquina originalmente vindo com Windows 8. Não sei se vocês vão conseguir observar ali. Tá, mas ela vem originalmente com Windows 8. Eu já falei para vocês que uma máquina com Windows 8, com a chave de ativação que vem incorporada na própria UEFI, você consegue ativar o Windows 10, tá? Não é pirataria, ele faz ativação, né? Tudo dentro da normalidade. Então, quais foram os problemas que eu constatei nessa máquina? O primeiro deles, pouca memória RAM, upgrade de memória, tem que fazer para poder resolver a máquina. Tá? Eu até vou abrir aqui no meu PC o orçamento para vocês verem o quanto é que ficou a brincadeira, né? Então, botar ao menos mais 2 GB de memória RAM. Bateria, tá? Essa bateria, vocês estão vendo que ela é interna, né? Quando a máquina está fechada, ela cobre toda a bateria. Essa bateria não é barata. Tá? Essa bateria aqui fica na casa de uns R$270. Essa bateria não suporta mais carga. Tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês forem deixar o notebook guardado por muito tempo, deixe com a bateria carregada. Tá? Não guarde equipamento com bateria descarregada, porque uma vez uma célula de lítio-íon, que é o caso dessas células aqui, a gente está vendo uma bateria de 6 células, né? 2, 4, 6 células. Tá? Uma vez uma bateria dessa zerando a carga, ela não carrega mais, tá? Zerando de vez, né? Zerando a tensão das células, ela não vai mais carregar. É isso que aconteceu aqui, tá? Eu deixei essa bateria conectada e carregando durante 12 horas, ela não saiu do zero, tá? Então tem que trocar a bateria. Então, moral da história, R$275 a bateria. Memória RAM dá mais uns 100 e uns quebrados. Tá? Outro problema que tem nessa máquina, e é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Opa, vai derrubar a câmera. Deixa eu ver se continua enquadrado. Continua. Outra coisa que costuma dar muito problema quando a máquina fica parada por muito tempo, tá? Memória. Desculpa, teclado. Tá? Olhando para a memória ali. Teclado de notebook é muito sensível à situação de umidade, e Blumenau não falta umidade, né? Umidade relativa do ar é sempre elevada, tá? Então, deixar notebook por muito tempo parado é sinônimo de problema, tá? Eu só estou me deslocando aqui dentro do laboratório para pegar um kit de ferramentas, para a gente verificar ali essa questão do teclado. Deixa eu pegar aqui o kit de ferramentas. Beleza, kit de ferramentas na mão.
Então, teclado, pessoal, é algo que pode estragar por falta de uso, tá? É mais comum estragar por falta de uso do que estragar usando, tá? Então, no caso dessa máquina, tá? Inclusive, essa arquitetura, tá? Desse equipamento, ela é comum em diversas marcas, tá? Não somente no Itautec, tá? Vocês vão encontrar Positivo com praticamente o mesmo tipo de bateria, layout de placa-mãe, tá? Mesmo layout de gabinete. Então, encontra Positivo, encontra Itautec, encontra CCE, encontra inclusive Lenovo, tá? Os Lenovo mais antigos tinham uma série que vinha exatamente com essa mesma configuração, tá? Então o que acontece? Por ser o que vai mudando, óbvio, vai mudando placa, vai mudando processador, muda características de hardware, tá? Mas carcaça, bateria, teclado, se vocês observarem, o teclado está aqui, ó. Tá? Para desmontar, para tirar esse teclado, olha só, esse teclado sai por baixo, tá? A gente não consegue sacar ele aqui por cima. Então, para trocar um teclado desse, tem que desmontar a máquina inteira, tá? Não fica nada no lugar. Tá? Você tem que sacar a bateria, sacar todos os flats, conectar tudo, tirar a placa-mãe e ainda soltar este frame de alumínio, tá? Que nesse daqui ainda é parafusado, tá? É bacana ainda, fácil de fazer manutenção, porque a maioria desses equipamentos que utilizam essa estrutura aqui não é parafusado, vem com uma espécie de rebite plástico, tá? Então vem uma soldinha plástica que para fazer a retirada você tem que estourar os pontos de fixação, não tem outro jeito, tá? Ou então comprar a carcaça inteira, a tampa superior inteira, e que consequentemente vai vir com touchpad, tá? Ou seja, acaba ficando muito caro, tá? Eu vou soltar a bateria aqui desse equipamento, se bem que ela não está suportando carga nenhuma, mas só para garantir que o equipamento não vai estar energizado, né? Beleza? Saquei a bateria, tá? Então, o que poderia ser feito é trocar a base superior, completa, tá? Mas aí você vai estar trocando o touchpad junto. Eu vou ligar o teclado novamente, tá? Esse teclado está desconectado nesse momento. Então eu vou soltar aqui, eu vou ver se eu consigo fazer com ele nessa posição, mas vai ser difícil, é mais fácil baixar de vez, para a gente poder fazer, ligar o teclado, poder fazer a conexão dele. Então, praticamente 2 parafusos apenas que fixa a placa. Não, tem os parafusos do cooler também. Ter que me levantar um pouco, porque a câmera está aqui do lado, aí eu fico meio de atravessado para mexer aqui no equipamento. Então tá, realmente vai ter que soltar tudo. Beleza. Não sei se vocês vão conseguir verificar aqui, ó, mas aqui está o flat, ó. Beleza? Aqui está o flat do teclado. Tá? Então eu tenho que conectar ele por debaixo da placa. É uma manobra bem chata. Tá? Não sei se vai pegar bem por aí no vídeo, mas eu não tenho outra maneira a não ser, ó, tá aqui embaixo, ó. Vou tentar dar o zoom. Ó, aqui essa pecinha branca, ó, é justamente o conector do teclado. Então eu encaixo o flat, prendo a travinha. E aí tá feito. Vamos tirar o zoom. O que eu quero mostrar para vocês? O que um teclado defeituoso pode ocasionar no notebook, tá? No caso dessa máquina aqui, eu só vou pegar ele um pouco na mão, para ver se está todo mundo nos seus devidos lugares, para não fazer nenhuma besteira, né?
Então vamos encaixar os flats de volta. Esse daqui é o flat da tela. Este é o flat do botão Power, que fica numa plaquinha separada. E por sinal bem chatinho de encaixar. Inclusive já tem até pino meio torto aqui na placa. Por isso que ele tá chato de encaixar. Se olhar, não sei se vai focar, mas ali dentro tem pino meio tortinho, tá? Eu vou ter que inclusive endireitar eles antes de fazer a montagem. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e posteriormente a gente continua, beleza? Valeu! Pronto, pessoal, dando sequência aqui. Na realidade, o que eu fiz? Eu peguei aqui nesse... onde está esse flat, tinha dois pininhos que estavam meio tortos. Só peguei com a pinça, coloquei no lugar de novo. Tá? Estavam meio desalinhados, então o conector ele estava descendo com um pouco de dificuldade ali. Então o alinhamento fez com que... eu vou tentar ajustar melhor o foco da câmera. O alinhamento dos terminais ali facilitou a conexão ali do flatzinho, né? Então tá, então aqui está o flat da tela, como eu havia mencionado antes. Vou passar esse outro flat por aqui. Vou botar os parafusos nos seus lugares, porque eu quero trabalhar com a máquina desmontada, então não vou correr o risco de derrubar aí a placa, derrubar tudo. Para mim poder passar o orçamento para o cliente, eu precisava garantir que a parte de software também tivesse em dia, né? Então eu peguei um SSD aqui e instalei o sistema operacional só para teste. Eu vou encaixar aqui o SSD. Vamos levantar ele aqui um pouco. Eu até vou botar a memória RAM de volta. Vamos deixar ela com 4 GB para ficar mais espertinha, né? Beleza. Legal. Tá aí a máquina. Agora com o teclado ligado novamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou energizar esse equipamento e eu pretendo utilizar uma tela externa, vou usar pelo próprio HDMI do notebook. Então deixa eu já preparar aqui o meu televisor. Agora vamos pegar o cabeamento. Beleza, tá aqui o cabo HDMI, vamos conectá-lo. Agora eu tenho que pegar a fonte desse aparelho. Vamos energizar ele. Beleza, eu vou ligar o aparelho aqui. Vocês vão ver que o cooler vai dar sinal de vida, já deu, tá? E aí, vamos focar a tela agora. Beleza, já carregou o sistema operacional. Eu vou tentar dar algum comando aqui no teclado. Ó, apertei a tecla do iniciar aqui, tá? Reparem, não sei se vocês estão conseguindo notar, que a ampulheta ali do mouse, ela fica o tempo todo piscando, tá? Às vezes mostra ali como se estivesse carregando alguma coisa, tá? Tem horas que o teclado, ó, vocês viram ali de novo? Tem horas que o mouse, o touch nem responde, tá? Ó, tô passando agora aqui, ó, acabou de travar, ó. Eu passo o dedo no touch, ó, agora, ó, sumiu, tá? Ó, agora vamos tentar, ó, agora ele veio aqui pra cima, tá? Mas, ó,
Já parou de novo, tá? Tem hora que a setinha do mouse, ela chega a travar, ela nem movimenta, tá? Tudo por causa do teclado, tá? Às vezes um teclado danificado, ele pode chegar a influenciar no comportamento do touchpad, tá? Por que disso? Porque tanto o teclado, apertei o botão do power aqui para mandar desligar o equipamento, tá? Vou voltar aqui para o notebook. Porque tanto o teclado quanto o touchpad, tá? Eles são controlados pela Super I/O na placa, tá? Então o que acontece? Vai tudo para o mesmo componente. E aí, lembre-se que o teclado, ele tem uma prioridade muito alta, tá? Isso eu já até comentei com vocês anteriormente. Por exemplo, assim, eles possuem o IRQ próprio. O que é o IRQ? O Interrupt Request, né? No caso, quando você pressiona a tecla Ctrl Alt Del lá do teclado, o teclado, né, o sistema operacional, ele entende aquilo. Mesmo que você tenha uma aplicação que esteja travada, equipamento que esteja praticamente travado, né, tendo um problema de operacionalidade na parte de software, você pressiona o Ctrl Alt Del, o que acontece? Abre o gerenciador de tarefas, né? Ou abre o menu para abrir o gerenciador de tarefas ou algo do gênero, tá? Então, pelo fato do teclado ter alta prioridade, o controlador, no caso a Super I/O, ela fica extremamente estressada tentando atender aquela demanda, gerando interrupção, tá? E como tem alta prioridade, acaba o mouse ficando morto, tá? Tem hora que o mouse nem movimenta. Então eu já peguei caso de notebook que... Eu vou focar a imagem minha agora aqui, pra vocês me verem um pouquinho. Opa, carão colado na tela. Aê, beleza. Fechou. Então, tem casos em que o fato do teclado estar travado, o teclado como se estivesse com uma tecla pressionada. E como é que acontece isso? O teclado, na realidade, é uma sequência de membranas, tá? Você tem uma membrana embaixo, uma membrana intermediária. Essa membrana intermediária é uma membrana perfurada, tá? Por que ela é perfurada? Onde tem cada uma das teclas, ela tem uma abertura. E uma terceira membrana por cima, tá? O que acontece? Quando você pressiona a tecla, a membrana de cima fecha contato com a membrana de baixo, tá? Então a gente está falando ali em décimo de milímetro, tá? O fato de você deixar o notebook por muito tempo parado vai ocasionar o quê? Acaba gerando umidade, acaba gerando fungo. Como aquilo ali é tudo muito rente, ele acaba proporcionando a proliferação ali de fungos e acaba colando essas membranas. Então é como se a tecla tivesse permanentemente pressionada, tá? Mesmo não estando pressionada, é como se ela estivesse pressionada. Tem como consertar? Assim, ó, muito difícil, tá? Se vocês procurarem na internet, YouTube, coisa e tal, vocês vão ver que até tem uns doidos aí. Eu digo doidos porque, cara, tem que ter muita paciência e muito tempo disponível para fazer isso. Eles desmontam o teclado. Eu vou ver se tem algum teclado usado aqui à vista. Não, não tem nenhum à vista. Eu estou olhando nas prateleiras aqui, mas não tem nenhum teclado em mãos assim. De notebook, no caso, né? Eles tiram tecla por tecla, tira todas as teclinhas do teclado, tá? Desmontam as membranas, tá? Tira as membranas, ou seja, o teclado tem lá 80 e poucas teclas, tem que tirar as 80, todas as teclas. As teclas, elas têm uma espécie de dobradiça, tem que tirar a dobradiça. O risco de quebra dessas dobradiças são bem consideráveis, tá? Pode acontecer de quebrar. Só para vocês terem ideia, tem gente que vende teclado, na verdade não vende o teclado, vende as peças de reposição para teclado, tá? Você encontra tecla para comprar avulsa, você encontra a dobradiça ou a tecla mais dobradiça, tá? Para reposição. E custa ali R$15 uma tecla com dobradiça. Não é barato não, tá? Por que eu digo que não é barato? Um teclado para esse notebook aqui custa R$125, tá?
Vale a pena eu desmontar esse teclado para tentar consertá-lo? Nem em sonho. Eu ia falar um palavrão, mas nem em sonho, não vale a pena. Tá? Não compensa, não é financeiramente viável. Porque um trabalho desse daí vai levar 2, 3, 4 horas e não tem nem como garantir que vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Tá? Pode ser que você encontre o teclado já com trilha rompida, tá? Que vai te dar um trabalhão danado para tentar restaurar essas trilhas, acabando não sendo viável mesmo. Tá? Então, solução é o quê? Troca teclado. Então você pode ter ali a situação de um teclado que chega ao ponto de ficar travado, onde nenhuma tecla funciona, que é o caso desse daqui, mas é raro, tá? Normalmente a maioria dos teclados funcionam parte das teclas e uma outra parte não funciona. Essa é a situação mais comum. E alguns notebooks, principalmente nos Acer, os HP também acontecem muito disso. E quando você liga a máquina, ela fica extremamente lenta para carregar o sistema operacional. Tá? Isso também é sintoma de teclado bichado. Tá? E ainda existe no caso do Acer é bem comum deles ficarem apitando. Você liga a máquina, aparece a logo da Acer e logo em seguida, né, vai começar a carregar o sistema operacional, e daí na hora que vai começar a carregar o sistema operacional, a máquina apita desesperadamente. Tá? Aconteceu isso, cara, não precisa nem perder muito tempo. O problema é teclado. Tá? Máquina apitando na inicialização é caso clássico de teclado defeituoso. Tá? Então, teclado de notebook, valor médio. Tá? Vocês vão encontrar aí teclados entre 70 até uns 150, 170 reais, dependendo muito da marca e do modelo. Tá? Normalmente Dell custa um pouco mais caro, Sony também custa um pouco mais caro, LG, meu Deus, quem tem LG, coitado, teclado é difícil de conseguir no mercado de reposição, é bem difícil mesmo. Tá? A gente tem muita dificuldade em encontrar teclado de LG no mercado. Eu tenho LG meu, tá? Notebook meu, que eu não encontro teclado para ele. Só para vocês terem ideia, eu peguei e comprei teclado. O teclado era Português Brasil, ABNT, tá? O teclado com C cedilha. E foi comprado o teclado no padrão norte-americano, porque o teclado com C cedilha não funcionava. Tá? O teclado com C cedilha não estava funcionando. E eu não estava encontrando no mercado de reposição um teclado. Tá? Então, no desespero, a gente vai e compra um teclado. Vai o padrão norte-americano mesmo. Chegou o teclado, foi posto o teclado no notebook e aí a gente percebeu que tinha diferenças de trilhas internas na placa do teclado, ou seja, nas próprias membranas. Né? Eu apertava a tecla A e saía um Y, por exemplo. E mesmo configurando o teclado, tudo, não era uma questão de configuração no sistema operacional. Tá? Era os contatos que ele fechava quando eu pressionava a tecla, ele mandava um outro pulso, então quer dizer que o controlador ali, a Super I/O, entendia de forma diferente. Teclado incompatível, não serve. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente para quem compra notebook no exterior. O cara vai lá, fui para a França, comprei lá um notebook. Fui para a Suíça, por exemplo, Suíça, o layout do teclado deles é bem diferente do nosso, não é o padrão QWERTY, né? E aí chega aqui no Brasil, vou comprar um teclado, você olha lá, é um Acer, né, às vezes uma máquina relativamente comum, e você vai, não, eu vou comprar um teclado aqui e vou transformar ele num Português Brasil ABNT. Não quer dizer que isso vá funcionar dessa maneira, tá? Eu já vi vários casos onde o teclado é incompatível, eu tenho um LG em que aconteceu isso, tá? Já peguei outros casos de cliente que tinha que usar o teclado no padrão de fábrica, tá? E aí é um problemão, né? Você compra um notebook desse no exterior, traz pra cá, o dia que dá um problema com o teclado, o que você vai fazer? Me explica. Como é que você vai resolver o problema? Você vai ter que comprar um teclado, correndo o risco de não ser compatível, ou você vai comprar um teclado com o layout original. E aí, meu amigo, aí você tá ferrado, desculpa a expressão. Por quê? No Brasil você não vai encontrar, porque esse teclado, esse equipamento não foi vendido oficialmente no país, então você não vai ter essa peça de reposição aqui.
você vai ter que recorrer a eBay, a AliExpress, tá? Vai ter que fazer uma compra internacional, vai ter que esperar 40 dias, 50 dias para essa peça chegar, correndo o risco de chegar na alfândega, né? A hora que entrar no Brasil, essa peça ser tributada, tá? Então você vai acabar pagando imposto. O imposto é calculado pela própria Receita Federal, tá? Eu paguei $30 no teclado, mas se a Receita Federal considerar que aquilo custa $100, eles vão gerar o imposto em cima do valor de $100, não em cima dos 30 que você pagou. Então a brincadeira pode acabar sendo bem cara, tá? Onde é que eu quero chegar com isso? Na compra de notebook fora do país, evite os equipamentos muito excêntricos, né? Ou seja, equipamentos exóticos, né? Que não são comuns. Porra, eu tenho um notebook totalmente diferenciado, exclusivo. Cara, é legal, tá? Eu gosto, também gosto disso, eu acho bacana, mas ponha na sua cabeça que quando você precisar de peça de reposição, precisar de uma bateria, precisar de um teclado, precisar de alguma coisa do gênero, você vai ter dificuldades. Quebrou carcaça, esquece, tá? Eu peguei um equipamento de um cliente recentemente, um equipamento da marca Packard Bell, tá? Esse Packard Bell, ele era praticamente um Acer, tá? Da série E1531, E1571, para quem está assistindo aí, depois dá uma olhada, né? Procura aí na internet o modelo E1531 e o E1571, são máquinas praticamente idênticas, tá? E aquele lá era idêntico, só que com tela de 17 polegadas, enquanto o E1 da série 5 é tela de 15, tá? O cara tinha problema com o teclado nesse notebook. A gente não conseguiu o teclado, tá? A máquina com teclado no padrão internacional e não serviu. Inclusive eu peguei um teclado de um Acer E1571, ele encaixava, cabo flat idêntico, tudo idêntico, ele encaixava no equipamento, só que as teclas tudo em posição trocada, tá? Então tinha que ser o teclado original para ele. Esse notebook em questão tinha dois problemas. Tinha teclado com defeito e tinha carcaça. Eu até vou voltar aqui a imagem para o notebook. Ele tinha esses pontos aqui de fixação, já vou mostrar. Vou aproximar bem no zoom aqui, ó. Vou aproximar aqui. Esse ponto aqui, ó. Se vocês estão vendo aqui, isso daqui é a dobradiça, tá? Do notebook. Então ele vem aqui, né? Ele parafusa aqui. Deixa eu enquadrar de volta. Ó, ele parafusa aqui e vem aqui para a tela, tá? Então ele está aqui e fixa aqui. Essa é a dobradiça, tá? É algo que costuma quebrar, tá? Principalmente quando a pessoa... Eu até vou virar esse notebook e vou usar ele como exemplo, tá? O cidadão tem o hábito de abrir e fechar o notebook não pela parte central. O cara tem o hábito de puxar sempre pelo lado, tá? Para abrir e fechar ele. O que acontece? Esse lado você está empurrando, a dobradiça do lado oposto está fazendo uma força contrária. O que acontece? Quebra a dobradiça lá do outro lado, tá? Muitas vezes não quebra a dobradiça, quebra, voltando no zoom, quebra os pontos de fixação aqui, ó. Ou seja, não quebra no metal, quebra no plástico, tá? Que isso daqui fica parafusado no plástico. Aí o que acontece? Tem que trocar a tampa. Ou fazer um baita de um remendo, né? Que seria o quê? O pessoal chama de resinar. Que seria fazer o quê? Pegar a parte quebrada e aplicar uma cola, uma resina. Tem gente que utiliza Super Bonder com outras composições, por exemplo, Super Bonder com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele cria um processo que a gente chama na química de extrusão, tá? Ele gera calor pra caramba, ele esquenta o Super Bonder e ele acelera a colagem e fica bem rígido, tá? Funciona, tá? Eu já usei muito disso. Ou você utiliza um araldite, uma cola de secagem rápida, tá? Tem gente que utiliza aquela cola que não é uma cola, né? Que é aquela resina de dentista,
aquela resina que é de cor rosada, tá? Para fazer esse tipo de restauração. Tá? Eu particularmente não gosto. Quando eu tenho a opção, eu ofereço para o cliente a troca da peça, porque uma peça colada ela não vai ter a mesma durabilidade da peça original. Tá? Normalmente, mas se eu usar uma cola bem forte, vai resolver? Vai, ele resolve ali e daí quebra para o lado, tá? Porque a cola é muito rígida, muito aderente, muito forte no caso. Então acaba incomodando, tá? Inclusive, tem até como... eu vou pegar aqui, ó. Se vocês olharem aqui nessa ponta, provavelmente vai dar para enxergar. Aqui, ó, onde eu estou encostando com o meu polegar, tem uma porca, tá? Essa porca serve para você regular a pressão da dobradiça, tá? Então, em casos de notebook que quebrou ponto de fixação aqui, eu faço o quê? Eu recalibro a dobradiça, eu deixo a dobradiça mais leve, mais solta, para quando você abrir e fechar o notebook, ele não ficar tão resistente, ter tanta força, né? E consequentemente quebrar novamente a parte plástica, tá? Então no caso daquele cliente, voltando aqui para mim, no caso daquele cliente, o que aconteceu? Ele tinha um problema com teclado e problema também com ponto de fixação da dobradiça, tá? Não deu para resolver nenhum nem outro. Por ser um Packard Bell com tela de 17 polegadas, tá? Não encontrei peça, tá? Não encontrei a tampa, não encontrei a carcaça desse aparelho para comprar no Brasil, tá? Não encontrei mesmo, tá? Eu procurei por tudo, até Mercado Livre, Google, geralzão assim, fiz um pente fino. Distribuidor nenhum tinha peça para ele. Teclado também não encontrei. Moral da história, a gente teve que fazer uma colagem, tá? Foi colado a parte da fixação da dobradiça. Claro, a dobradiça continuou tendo o mesmo efeito, né? Mas a gente teve que colar, eu tive que deixar a dobradiça bem leve, tá? Para não forçar muito aquele ponto, e o cliente teve que usar um teclado USB fora, tá? Teve que passar a utilizar um teclado USB no notebook. Então, quer dizer, virou um PC de mesa, né? Ele tinha que evitar abrir e fechar a tela, já por questão da carcaça que estava quebrada, e ainda teve que usar com um teclado USB direto junto no equipamento, tá? Então isso faz com que um equipamento assim muito exclusivo se torne difícil de peça de reposição posteriormente, tá? Então tomar cuidado com isso, porque acaba se tornando bem traumático a manutenção posteriormente, tá? No caso desse notebook aqui, o cliente, até vou voltar aqui para minhas telinhas aqui, deixa eu entrar com a senha, ó, vou passar aqui, ó, teclado, R$125, memória RAM, deu mais R$120, bateria 275, mais R$145 de serviço, considerando substituição do teclado, limpeza interna. Vocês viram como é que estava o cooler, né, do processador, bem feio, bem sujo, tá? Então troca a pasta térmica, limpeza, fazer o upgrade de memória, né, reinstalação dos softwares com backup, né, formatar a máquina, instalar tudo de novo, deixar a máquina redonda, teste do disco rígido, foi testado para ver se o disco não tinha setores defeituosos. Então todos esses serviços totalizou ali R$145 de serviço, né? Somando tudo, a gente está falando aí de aproximadamente uns R$500, tá? Com bateria junto deu mais 600, deu 600 e alguma coisa, exato, deu 675. Não quero ficar ali somando agora, né? Então deu R$675 com a troca da bateria, e se não trocar a bateria deu praticamente R$400 o reparo nesse equipamento, tá? E basicamente, por quê? A máquina deu pau por único motivo, foi o quê? Muito tempo parado, tá? Bateria zerou, tá? Bateria descarregada por completo, não carrega mais, tem que trocar a bateria. E o teclado deu problema por falta de uso, tá? Essa série, né, como eu estava falando, lembrando, CCE, positivo, SIM,
né? Aquiles Win, que é uma variação, é um modelo da CCE, Itautec nessa carcaça, nesse gabinete. Até vou mostrar de novo a máquina aqui, ó, com essa carcaça aqui, tá? Costuma dar bastante problema com o teclado, tá? Principalmente se ficar sem usar. Então, praticamente ali, se eu tirar a formatação, eu vou tirar o quê? R$90 de serviço? A gente está falando aí de praticamente R$500, né? Quase 600, por uma máquina que ficou muito tempo parada. Esse é o preço que o cliente teve. Moral da história. Ah, claro, daí tem o upgrade de memória, né? Então, arredondando aí uns R$500. Mas, poxa, tá com a máquina aberta, não fazer o upgrade praticamente se torna um negócio meio estúpido, né? Eu vejo como sendo, pô, tá desmontado, não vai acrescentar nada na mão de obra, vai dar resultado, vai melhorar o equipamento, já aproveita e faz, tá? Moral da história, o cliente não aprovou, tá pensando se vai fazer o serviço, tá? Ele ainda está decidindo pela execução do serviço, e aí eu vou ter que agora fechar o equipamento, tá? E aguardar um posicionamento dele. Outra coisa que eu recomendo para quem for fazer qualquer tipo de manutenção em notebook, não guarde o equipamento desmontado, tá? Dica, não guarda desmontado. Por quê? Depois é um quebra-cabeça para montar. Às vezes você guarda desmontado, perde parafuso, tá? Eu recebo com bastante frequência aqui notebooks faltando parafuso, e vem faltando parafuso justamente por quê? Porque alguém desmontou, deixou um tempo desmontado, depois monta, não acha parafuso, monta de qualquer jeito. Cara, é uma tristeza. Então, o cliente não aprovou ainda. Eu imagino que ele vai acabar topando fazer alguma coisa, ao menos para botar a máquina para rodar. No mínimo trocar o teclado, né? Mas eu não vou guardar ela parcialmente desmontada. Eu vou montar a máquina, deixar ela montadinha como ela chegou para mim. E a hora que o cliente aprovar, eu vou desmontar novamente para fazer o serviço, caso seja aprovado, tá? Essa é uma dica aí que eu dou para vocês. Porque assim, mas eu lembro da sequência de montagem. Tu lembra agora que tu acabou de desmontar a máquina. Se tu voltar amanhã, provavelmente tu lembra também. Se esse cliente chegar na semana que vem aprovando o serviço, beleza, eu vou executar na hora de montar a máquina, de repente eu já nem lembro exatamente qual é a sequência de montagem, tá? Esse notebook em questão é um notebook simples de ser montado, tá? Ele não tem muita frescura, mas tem umas máquinas aí que passa flat por aqui, passa flat por lá. Se você não passar no lugar exato, você não consegue prender tampa, não consegue parafusar. Já vi caso de equipamento que o cara parafusou, mastigou cabo flat, estragou, sabe? Então, tomar bastante cuidado com relação à montagem do equipamento, tá? Se você não tiver esses critérios, aí você pode ter problemas aí na hora de fazer a montagem. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse daqui não foi aprovado ainda. Vamos ver qual vai ser o desfecho. Caso tenha um desfecho, eu passo para vocês o que aconteceu e o que o cliente autorizou fazer, tá? Minha opinião, no mínimo, upgrade de memória, troca de teclado e troca de bateria, porque para mim um notebook que só fica ligado na tomada, para mim não vejo muito sentido. Para mim, notebook é um dispositivo móvel, e para ser um dispositivo móvel tem que ter liberdade de utilizar em qualquer lugar. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é um. Estou com outro Sony, que eu já vi o que aconteceu com ele. Oxidação, tá? Ou seja, pegou algum líquido. Eu tenho as minhas suspeitas, mas no outro vídeo eu falo a respeito disso. Beleza, pessoal? Valeu? A gente vai se falando aí. Até mais.